Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Pessoal aí, às vezes está estranhando, tem uma galera que não veio, alguns estão viajando, que igual o Robertão falou, hoje é o culto de apresentação lá do Gustavo, na igreja de Campo Mourão. Para quem não sabe, ele foi para lá, passar um tempo agora lá com trabalho com aquela igreja, e foi uma galera para lá, acho que umas 10 pessoas. Mas estamos aqui, continuando a obra, aquilo que Deus nos chamou para fazer. E hoje eu queria compartilhar algo que Deus colocou no meu coração a respeito de motivação. Porque o que eu tenho observado, que às vezes o que eu tenho visto muitas vezes é que muitas pessoas, às vezes nós mesmos, nós estamos muito motivados com, às vezes, a coisa errada, ou às vezes nós não estamos com motivação alguma para coisa nenhuma. Ou é 8 ou 80, se é que vocês me entendem. Muitas vezes a gente está no gás, está no pique para fazer a obra, para evangelizar, para falar do amor de Deus, para fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer como igreja juntos, mas muitas vezes nós nos pegamos sem nenhum ânimo, sem nenhuma coragem, força e motivação para fazer aquilo que tem que ser feito na vida da igreja e na sua vida pessoal aí, aquilo que você tem feito durante a semana. E é necessário que a gente sonde o nosso coração e olhe para dentro de nós mesmos para que a gente possa ver o porquê que nós estamos fazendo tais coisas. Porque o que determina a qualidade da vida nossa com Deus não vai ser o tanto de coisas que a gente vai fazer, que a gente vai empreender, as ações que a gente vai mover a igreja para fazer. Não vai ser isso que vai determinar a nossa qualidade de vida cristã, mas vai ser a motivação pela qual nós estamos fazendo isso tudo. Porque às vezes a gente está fazendo muitas atividades, muitas coisas, mas com a motivação errada. E aí isso depois poderá causar problemas na nossa vida e na vida das pessoas com as quais nós estamos trabalhando, com as quais nós estamos lidando aí no nosso dia a dia. Então, a pergunta que tem que ser feita é: o que tem nos motivado a seguir essa caminhada com Cristo? Por que você vem no culto todo domingo? Por que você está indo nos pequenos grupos durante a semana? Por que você vem aqui orar na sexta-feira? Por que você tem orado lá na sua casa durante a semana? Por que você tem ido trabalhar? Por que você tem estudado? Então essas são perguntas que a gente tem que fazer frequentemente, para que a gente não possa andar por um caminho e chegar lá no final, a gente vê que a gente correu atrás do vento, que não valeu a pena, que não era aquilo que a gente queria, que a gente empenhou força, dinheiro, trabalho, e não houve os frutos esperados. Então, por isso que é necessário a gente fazer essas perguntas e esses questionamentos constantemente, para que a gente não possa ficar perdido, ou pior, para que a gente não possa andar pelo caminho que não foi o caminho que Cristo falou para que a gente caminhasse. Porque senão você vai gastar muito tempo, você vai perder força com coisa que Deus não falou para você fazer. Ou senão nós como igreja, nós vamos gastar recursos, nós vamos gastar grana, nós vamos gastar tempo, esforço com coisas que Deus não falou para a gente fazer. Então essa é a pergunta: o que tem nos motivado? O que tem nos motivado como igreja a seguir, a caminhar essa visão que Deus colocou aqui na igreja do Manifesto? E o que tem te motivado para viver aquilo que Deus te chamou para fazer? Então, quando a gente começa a ter essa visão desse lance de motivação, eu começo a observar e a ver, muitas vezes na minha vida, e às vezes na vida dos irmãos,
aqueles que estão mais próximos de mim, aqueles que conversam, aqueles que expõem, aqueles que abrem a sua vida. Muitas coisas que demonstram que a motivação delas está no lugar errado. Que elas têm as melhores intenções do mundo, mas o final daquilo ali não vai levar a lugar nenhum. Ou vai levar a um afastamento da presença de Deus, ou vai levar a um afastamento da comunhão dos irmãos, porque é muito perigoso isso. E aí é onde eu queria entrar. Que primeiro, muitas vezes nós viemos na igreja, mas nós estamos procurando o Deus do nosso umbigo, né? Nós estamos querendo que Deus realize todos os nossos desejos, os nossos sonhos e os nossos planos. Então, na verdade, a gente não vem na igreja, a gente não busca a Deus buscando o Deus soberano, que tem o melhor para nós, que tem planos de paz, planos de paz para nos dar. Mas nós viemos em busca do nosso Deus, daquele que vai satisfazer os nossos desejos. Então, isso é um ponto que a gente tem que analisar. Qual Deus você tem seguido? Qual Deus nós temos seguido? O Deus soberano ou o Deus do nosso umbigo? Que está procurando apenas realizar os nossos desejos, da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer. Outro ponto. Por que nós estamos trabalhando? Foi aquilo que eu falei. Nós estamos trabalhando apenas visando o nosso salário no começo do mês ou no final? Ou nós estamos trabalhando com a consciência de que aquele é o lugar em que nós podemos manifestar o amor e a graça de Deus? Porque enquanto você estiver focado, enquanto nós estivermos indo trabalhar apenas com o objetivo de ganhar dinheiro, vai chegar um ponto em que vai dar merda, vai dar errado. E mais para frente a gente vai ver. Segundo, qual tipo de curso a galera tem escolhido, né? Isso é algo que a gente vê. As pessoas procurando cursos, faculdade, sei lá, estudando, visando apenas a grana também, né? Qual curso que vai me dar mais dinheiro depois? Qual faculdade eu vou conseguir ser bem sucedido depois que eu fizer? E aí está uma motivação errada. Porque não adianta você escolher um curso que você vai ganhar dinheiro depois se não é isso que Deus te chamou para fazer. Você vai perder tempo. Você vai gastar força, você vai gastar dinheiro à toa. Então, os nossos jovens, os adolescentes, a gente tem que ensinar que nem tudo na vida é dinheiro. E para nós, às vezes nós estamos fazendo plano de fazer outra faculdade ou querendo começar alguma. O que tem motivado seu coração? Tem sido segundo o dom que Deus te chamou ou segundo a ganância do seu coração? No âmbito da igreja, por que nós estamos fazendo coisas aqui? Para ganhar notoriedade, para ganhar fama, para ganhar reconhecimento? Por que você tem empenhado seu esforço, o seu tempo, a sua vida nas atividades aqui da igreja? Se você estiver esperando reconhecimento, se você estiver esperando fama, glória, hoje é o dia de você jogar isso fora. E outro ponto, por que você tem se relacionado com as pessoas? Você tem se relacionado com as pessoas apenas visando o benefício que ela pode te dar? Você chega no cara que faz alguma coisa de bom, que tem um trabalho massa, visando apenas algo que você vai querer aproveitar depois? Ou você se relaciona, faz amizade porque é isso que Deus nos chamou, para o relacionamento, sem interesse? Porque muitas vezes a gente se aproxima das pessoas, galera, com essa intenção de querer sugar alguma coisa. Falar, não, ela vai me ajudar depois.
ou ela pode fazer isso por mim. Então isso depois vai virar uma bola de neve. Isso depois, quando a gente juntar, isso vai virar problema lá na frente. Por mais que agora você possa estar amigo de todo mundo, ser legal, mas se você tem escondido isso, você vai se frustrar depois. E em último, por que nós estamos colocando dinheiro aqui, né? Por que nós dizimamos, nós ofertamos? Por que a gente mobiliza a igreja para fazer cesta básica, para pegar roupa, para a campanha do agasalho aí no frio? Por quê? Para aliviar a consciência. Você coloca dinheiro aqui, esperando com que Deus te dê em dobro, em triplo, te dê 5 vezes mais. Porque o que a gente vê por aí é isso. São promessas, são coisas que os homens colocam, e aí as pessoas, por falta de entendimento, por falta de interesse em querer conhecer a verdade da palavra de Deus, elas são enganadas. E aí as pessoas dão dinheiro, as pessoas fazem as coisas, as pessoas vêm à igreja, as pessoas participam das programações, esperando sempre algo em troca. E aí são as motivações que a gente vai vendo, o tipo de pessoa que a gente vai lidando. E é isso que nós devemos sondar o nosso coração constantemente. E aí eu queria que você abrisse lá em Hebreus 12, a partir do versículo 1. Hebreus 12. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Até aí. O que a gente tem que entender, galera? O nosso foco, o nosso referencial é Cristo. Ele é o cara que a gente tem que olhar e seguir. Ele é o nosso foco. Ele é o nosso modelo. Em todos os aspectos. Mas acontece que às vezes a gente se esquece disso. E aí às vezes a gente começa a seguir mais o pastor do que a Cristo. A gente começa a seguir mais a nossa banda preferida do que a Cristo. A gente começa a seguir mais, idolatrar mais o nosso trabalho, o dinheiro, as coisas que nós gostamos do que a Cristo. E aí, quando a gente passa a viver dessa forma, nós vamos criando motivações enganosas, o nosso coração vai se enganando, a nossa visão começa a ficar escura, e nós perdemos a noção do nosso modelo, do nosso referencial que é Cristo. Se a gente for fazer uma pesquisa aqui, de muita gente que veio de outras igrejas, de gente que começou aqui no Manifesto, com certeza vai ter alguma coisa aí que você se decepcionou. Pode fazer uma lista, um caderno de coisas que aconteceu na sua caminhada, que te levou a desistir, que fez você desistir do caminho, ou que fez você ficar abatido. Isso aconteceu, ou isso vai acontecer,
se você não observar isso que eu falei antes. Porque enquanto você e eu, nós estivermos criando expectativas nas pessoas, enquanto nós estivermos colocando a nossa vida, construindo a nossa casa na areia, como fala lá, e não na rocha que é Cristo, nós iremos nos frustrar, nós iremos desistir, nós iremos querer chutar o balde, porque a nossa motivação, ela não está mais em Cristo. Nós não estamos mais caminhando, olhando para Ele. Mas nós já fomos enganados, nós já tivemos o nosso coração enganado e agora nós estamos olhando para coisas secundárias, na vida da igreja e na vida em si. Então é preciso ajustar o foco. É preciso com que você peça o auxílio ao Espírito Santo para que Ele pingue o colírio nos seus olhos, para que Ele traga a cura ao nosso coração, para que a gente pare de ser enganado, para que a gente pare de ser motivado por outras coisas. Porque enquanto a gente responder aquelas perguntas que eu fiz no começo, na perspectiva da sociedade hoje, mundana, do pensamento que as pessoas têm sem o conhecimento de Deus, o nosso destino lá na frente vai ser a frustração, vai ser o fracasso, vai ser a derrota. E aí nós não mais iremos querer vir no culto, nós não mais iremos querer participar das reuniões, nós iremos querer nos afastar. E aí, a gente precisa entender isso, que o nosso referencial é Cristo. E aí quando você vier ao culto, quando você vier buscar o Senhor na sua casa, aonde você estiver, você não vai mais correr atrás da bênção. Você não vai mais precisar fazer campanhas de 7 passos para conseguir algo, 7 quartas-feiras para conseguir alguma coisa, porque você vai entender que você já foi abençoado, que Deus já disponibilizou todas as coisas que você precisa. E aí é triste a gente ver hoje que a maioria dos lugares hoje tem pregado o contrário. Tem pregado a bênção, a prosperidade, a riqueza, o sucesso, a fama. E por isso tem gerado multidões de pessoas frustradas. Multidões de desigrejados, multidões de pessoas que já desistiram e abandonaram da fé. Mas quando a sua motivação é Cristo, quando o seu foco é Cristo, você já entendeu que você foi abençoado. Você já entendeu que você tem todas as coisas. Que através do sacrifício de Cristo, você tem acesso a tudo aquilo que Deus disponibilizou no reino, para que você agora possa usar em favor de seus irmãos. Então o segredo é: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. Às vezes você está na paranoia aí de conseguir um monte de coisa, de fazer um monte de coisa e nada tem dado certo, porque você esqueceu desse princípio, que você precisa primeiro buscar o reino de Deus, que o resto Deus vai cuidar. Busque o reino de Deus, busque a vontade dEle, busque conhecer o coração do seu Pai, para que você possa entender tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. E às vezes a gente se desespera, muitas vezes a gente arranca os cabelos, porque nós esquecemos de buscar, em primeiro lugar, o nosso Pai. Busca a vontade dEle. Medita nessa palavra aqui, ó, de dia, de noite. Participe das coisas em comunhão. Participe daquilo que nós como igreja temos feito, para que você alimente a sua alma, para que você alimente seu espírito.
para que você fique mais forte quando o dia mal vier. Isso é buscar o reino de Deus. É você buscar os interesses do Pai, não apenas os seus próprios interesses. Porque Ele sabe tudo aquilo que você precisa, Ele sabe as angústias do seu coração, Ele sabe o que você está passando. Ele sabe de todas as coisas. Então para de focar nos problemas, pare de focar em outras pessoas. Não tenha somente referencial o seu pastor, o seu líder, o seu amigo que segue a palavra. Porque se você focar nessas pessoas, uma hora ele vai falhar. Uma hora ele vai pisar na bola. Uma hora o seu amigo vai fazer uma coisa que você não vai gostar. E se o seu coração, ele não estiver no lugar certo, se os seus olhos não estiver em Cristo, você vai se frustrar. Você vai querer desistir. Então, às vezes, se você está desanimado aí hoje, se alguma pessoa fez alguma coisa ruim com você, hoje é dia, às vezes, de você liberar perdão, de você acertar as coisas. Se você, às vezes, está revoltado, está grilado com Deus, porque, às vezes, Ele não fez como você queria, ou ainda Ele está demorando, segundo o seu tempo, a te dar aquilo que você quer. Hoje é a noite de você colocar o seu coração diante dEle e alinhar a sua vontade com a vontade dEle. Porque quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, não é para exigir, não é para colocar Deus na parede e falar, Deus me dá isso agora, eu estou precisando. Não. É para que o seu coração mude. Porque nessa relação, quem tem que mudar somos nós. Então, às vezes, você está grilado com Deus porque você está querendo mudar os planos de Deus para a sua vida. Às vezes, você está desanimado porque as coisas não têm acontecido como você queria, porque você está procurando o Deus do seu umbigo. Porque você está olhando apenas para si mesmo. E Deus, Ele é o seu Pai. Ele sabe que às vezes se Ele te der aquilo que você tanto está querendo, Ele sabe que você vai se perder. E aí o nosso Deus, Ele é o Deus do processo. Ele é o Deus que faz grandes coisas. Ele trabalha no tempo para moldar o nosso coração, para forjar o nosso caráter, para que depois Ele cumpra a promessa que Ele fez na nossa vida. Então, às vezes você está desesperado aí, às vezes nós ficamos ansiosos com muitas coisas, porque ainda nós não estamos entendendo o que Deus quer fazer. Faça as coisas para Deus e não para os homens. Faça as coisas motivado em agradar o coração de Deus. E não para mostrar para ninguém que você está trabalhando, que você está cantando louvor, está tocando, está pregando, está tirando dízimo, está movimentando a ação social, você está movimentando as coisas. Não, faça as coisas com convicção daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque se você estiver fazendo as coisas para as pessoas verem, você vai cair do cavalo. Você vai desanimar. Porque eu sei, muitas vezes quando a gente programa algo, quando a gente faz algo, e às vezes ninguém aparece. É ruim mesmo. Mas se isso que a gente promover, se isso que a gente fizer, ela for motivado, vier do coração de Deus mesmo, não importa se as pessoas vão vir, se vão vir poucas pessoas,
Não importa se alguém vai te elogiar, se alguém vai bater nas suas costas, se alguém vai te dar os parabéns, não interessa. O seu coração vai estar em paz, porque você está fazendo para Deus. E muitos dos nossos problemas hoje é porque às vezes nós queremos o reconhecimento. Nós queremos que as pessoas nos dêem honra pública, que todos vejam o seu esforço, que todos vejam aquilo que você tem feito. E aí, se a motivação não for o chamado que Deus colocou no seu coração, você vai ficar triste, você vai desanimar, você não vai querer fazer mais nada porque ninguém te ajudou, porque ninguém veio, porque ninguém te deu os parabéns. Qual tem sido a motivação do seu coração? E último, não crie expectativas. Não crie expectativa nas pessoas. E não crie expectativas em Deus, naquilo que são os seus planos e os seus desejos do seu coração. Porque Deus, ele não tem compromisso nenhum em satisfazer os desejos do seu coração. Deus não tem compromisso nenhum com os nossos sonhos. Mas ele tem compromisso sim com a sua palavra. Ele tem compromisso sim com a palavra que ele empenhou sobre a sua vida. E tem um versículo que fala que se a gente orar, se a gente buscar a ele, ele satisfaria os desejos do nosso coração. Mas o detalhe que a gente tem que perceber nesse versículo é que quando a gente orar, quando a gente buscar verdadeiramente a vontade de Deus, essa vontade ela vai se alinhar com a nossa. E aí Deus vai realizar. E aí Deus vai fazer. Mas a mudança vai vir de nós em direção a Ele. E não ao contrário. Então não crie expectativas naquilo que você tem colocado na sua vida. Porque senão depois, mais na frente, você vai culpar Deus. Às vezes, se você ler um versículo e não entender o seu contexto, e não buscar entender aquilo que ele estava falando ali no contexto daquilo que foi escrito, você vai pegar um versículo e vai tomar aquilo para a sua vida e vai cobrar Deus. E aí lá na frente isso vai dar problema. Se você tem trago dinheiro aqui, se você tem dizimado e ofertado, igual eu falei, esperando com que Deus te dê o dobro depois, você está lascado. Porque é aquela pergunta que eu fiz, qual a motivação do seu coração? Você tem entendido que você faz parte dessa família e agora a gente faz tudo junto? Ou você tem pensado apenas em você mesmo? Buscando aquilo que você quer? É preciso ter a mente e o coração transformado para que a gente possa entender tudo isso. A maior motivação de todas, em tudo que a gente for fazer, é revelar o amor, a graça e a misericórdia de Deus para as pessoas. É isso que tem que motivar o seu coração. É isso que tem que fazer você levantar de manhã. É essa força que tem que fazer com que você realize aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Então, essa noite é a noite da gente pensar. O que tem feito com que você levante todos os dias de manhã? O que tem motivado o seu coração para que você se relacione com as pessoas? O que tem te motivado para que você venha ao culto? Que você participe dos pequenos grupos? Porque senão a gente vai criando uma multidão de pessoas que estão à procura apenas dos seus próprios interesses. E aí quando algo não vai
de acordo com aquilo que você esperava, você sai fora. Você pula do barco. E essa é a tendência. Muitas vezes quando a gente se afasta do nosso coração de Deus, a nossa tendência é se afastar da comunhão. A nossa tendência é se afastar das pessoas que poderiam nos ajudar. Então, se você tem desanimado, se você tem tido vários motivos para desistir, aqui é o lugar para que a gente possa te ajudar. Do seu lado aí está o seu pastor, está a pessoa que pode orar com você, que pode te ajudar, que pode te ajudar a acertar o foco da sua vida, para que você não corra atrás do vento, para que você não gaste força e tempo com aquilo que não vai fazer diferença nenhuma. E aí eu queria ler lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Amém. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a maior alta honra e pôs nele o nome, que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus e Pai. Então, é isso, galera. Cristo, ele tinha todos os motivos para desistir. Cristo tinha todos os motivos para, como o Ariovaldo gosta de falar, né, soltar raio laser pelos olhos e matar todo mundo. E falar que estava resolvido. Ele escolheu os piores homens para andar com ele. Ele foi traído. Os caras deixavam ele altas vezes, sozinho. Mas ele não desistiu, porque ele sabia a missão dele. Ele tinha a convicção, ele tinha a certeza do que ele estava fazendo aqui na terra. Então ele não estava olhando para as pessoas, ele não estava olhando para os seus discípulos. Porque se ele tivesse feito isso, ele teria ido embora. Mas ele continuou o seu ministério, ele continuou aquilo que ele tinha que fazer, porque ele sabia e conhecia o coração do Pai. Ele sabia da missão dele. E eu e você, nós sabemos qual é a nossa missão? Ou pelo menos nós estamos procurando conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, aquilo que Ele quer fazer através de nós? Hoje é a noite de você colocar o seu coração diante de Deus e ver o que tem motivado a sua vida. Que você possa entender o que Deus quer fazer através de você. Coloque os olhos em Cristo. Olha para Ele.
Veja o que ele passou, mesmo sendo Deus. Mas ele tinha total consciência da sua missão. Ele sabia o que ele tinha que fazer. E o que os discípulos iam fazer, se Judas ia trair. Isso não ia fazer diferença para ele. Porque entre ele e o Pai já estava tudo certo. Já estava tudo resolvido. E na nossa vida? Entre eu e o meu Pai, entre você e o seu Pai, será que você tem entendido aquilo que Ele quer que você faça? O dom que Ele colocou na sua vida, o chamado que Ele colocou na sua vida. Porque quando isso estiver acertado entre vocês, não importa o que as pessoas vão fazer. Não importa se as pessoas vão te frustrar, se elas vão te abandonar. Não importa se o pastor vai para outra cidade, mas você vai continuar firme. Porque você não serve as pessoas. Você não está seguindo um pastor, mas você está seguindo Cristo. Então coloque o seu coração no lugar que tem que ser colocado. No nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar.